Ninguém imaginava que um simples pedido mudaria o destino de uma empresa à beira da falência. Diante de executivos frios e decisões cruéis, um gesto inesperado revelaria segredos do passado, laços de sangue e uma verdade capaz de transformar tudo. O salão de reuniões da empresa Global Tech brilhava sob os lustres de cristal importado. Ali, decisões milionárias eram tomadas todos os dias. Naquela manhã, 3 dos homens mais poderosos da companhia estavam reunidos em uma situação desesperadora. Ricardo Monteiro, diretor financeiro, caminhava de um lado para o outro, seu terno italiano amassado pela primeira vez em anos. Ao seu lado, Fernando Carvalho, vice-presidente de negócios internacionais, mexia nervosamente em seu relógio de ouro. O terceiro homem, Miguel Andrade, gerente de projetos especiais, tinha gotas de suor na testa apesar do ar-condicionado. "Senhores, este é o maior desastre da nossa história", declarou Ricardo, sua voz ecoando pela sala. "O contrato com a delegação árabe vale 20 milhões de reais e temos apenas algumas horas para responder." Fernando balançou a cabeça em desespero. "O tradutor oficial está internado após um acidente. Liguei para todos os profissionais da cidade. Uns estão viajando, outros não trabalham com árabe comercial." Miguel folheava freneticamente sua agenda eletrônica. "Encontrei 2 tradutores disponíveis. Um cobra 12 mil reais e só entrega amanhã. O outro quer 15 mil e também precisa de um dia inteiro." "Não temos esse tempo", bradou Ricardo, batendo o punho na mesa de mogno. "Se não respondermos hoje, eles fecham com nossa maior concorrente. 20 anos construindo esta empresa e vamos perder tudo por causa de um papel que ninguém consegue ler." Naquele momento de tensão máxima, a porta se abriu suavemente. Maria Santos, funcionária da limpeza há 8 anos na empresa, entrou empurrando seu carrinho. Seus cabelos estavam presos em um coque simples e seu uniforme azul estava impecavelmente limpo, como sempre. "Com licença, doutores", disse ela com voz respeitosa. "Posso limpar mais tarde, se preferirem." "Entre, Maria", respondeu Miguel, sem levantar os olhos dos papéis. "Apenas trabalhe em silêncio." E Maria começou a organizar as mesas de apoio, esvaziando lixeiras e arrumando documentos com a discrição de quem aprendeu a ser invisível. Durante todos esses anos, ela havia presenciado reuniões importantes, sempre calada, sempre respeitosa. Mas hoje algo era diferente. Acompanhando-a estava um jovem de aparência simples, roupas limpas mas claramente usadas, e olhos que brilhavam com uma inteligência especial. Era Gabriel, seu filho, que havia vindo buscá-la para o almoço. Gabriel observava a agitação dos executivos com curiosidade crescente. Suas orelhas captaram a palavra árabe, sendo repetida com urgência, e algo dentro dele despertou. "Mãe", sussurrou ele, se aproximando dela. "Eles estão falando sobre tradução do árabe?" Maria parou de limpar e olhou para o filho com preocupação. "Gabriel, você não deveria estar aqui. Vamos embora." "Mas mãe, eles realmente precisam de alguém que fale árabe?" "Sim, mas isso não nos diz respeito, meu filho. Esta é uma empresa séria, com problemas sérios." Gabriel mordeu o lábio, um hábito de quando estava pensando profundamente. Observou os 3 homens elegantes gesticulando nervosamente. Depois olhou para sua mãe, que voltara a limpar, tentando passar despercebida. De repente, algo dentro dele tomou uma decisão. Com coragem que nem sabia possuir, deu alguns passos em direção à mesa dos executivos. "Com licença, senhores", disse Gabriel, sua voz jovem, mas firme. Os 3 homens se viraram simultaneamente. A expressão em seus rostos era de total surpresa misturada com irritação. Quem era aquele rapaz para interrompê-los? "O que você quer, garoto?", perguntou Fernando, franzindo as sobrancelhas. "Esta é uma reunião executiva." Gabriel respirou fundo, sentindo o coração disparar. "Ouvi vocês falando sobre precisar traduzir um documento do árabe. Posso ajudar?" O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma risada alta. Ricardo balançava a cabeça, incrédulo. "Você pode ajudar?", repetiu ele, sua voz carregada de ironia. "Rapaz, estamos falando de um contrato comercial internacional, não de traduzir legendas de filme." Miguel se juntou ao deboche. "Sério, menino? Isso aqui é coisa de adulto, de profissional formado. Você nem deve ter terminado os estudos ainda." Fernando foi ainda mais direto.
Olha só isso, disse ele, gesticulando na direção de Gabriel. O filho da funcionária quer resolver nossos problemas. Que interessante. Gabriel sentiu as faces queimarem, mas sua voz permaneceu firme. Eu sei que pode parecer estranho, mas realmente consigo traduzir árabe. Posso ajudar vocês. Claro que pode, ironizou Ricardo, batendo palmas lentamente. E quanto cobraria por essa consultoria especializada? R$ 2.000, respondeu Gabriel, tentando soar confiante. A gargalhada que ecoou pela sala foi ensurdecedora. Os 3 executivos se entreolhavam como se tivessem ouvido a maior piada do ano. R$ 2.000! Exclamou Fernando, secando os olhos. Rapaz, os tradutores profissionais estão pedindo 6 vezes isso, e você acha que vale 2.000? Miguel balançava a cabeça divertido. Garoto, você tem coragem, mas também muita ilusão. Saia daqui antes que isso vire constrangimento. Maria, que havia parado de trabalhar completamente, se aproximou rapidamente do filho. Seu rosto mostrava uma mistura de vergonha e preocupação. Gabriel, pare com isso imediatamente. Peça desculpas aos doutores e vamos embora agora. Mas Gabriel não se moveu. Seus olhos escuros brilhavam com uma determinação que surpreendeu até sua mãe. Deixem-me ver o documento, insistiu ele. Se eu não conseguir traduzir, vocês não pagam nada. Mas se conseguir, são R$ 2.000. É uma proposta justa. Ricardo parou de rir e o encarou com uma mistura de diversão e curiosidade maliciosa. Sabe de uma coisa, rapaz? Vou aceitar sua proposta. Quando você ficar perdido olhando para símbolos que não entende, talvez aprenda a não se meter em assuntos de gente grande. Fernando e Miguel trocaram sorrisos cúmplices. Aquilo seria entretenimento garantido em um dia estressante. Vai ser educativo, murmurou Miguel. Deixa o garoto aprender sozinho. Ricardo pegou o documento da pasta executiva e o colocou sobre a mesa, bem diante de Gabriel. Aqui está nosso jovem especialista. Mostre-nos seus talentos. Gabriel se aproximou da mesa e baixou os olhos para o papel. 3 parágrafos em árabe elegante preenchiam a folha oficial. Por um momento, ele sentiu o peso dos olhares zombeteiros, a tensão no ar, o constrangimento visível de sua mãe. Então, algo extraordinário aconteceu. Sua expressão mudou completamente. Os olhos se focaram com intensidade e ele começou a ler em silêncio, seus lábios se movendo quase imperceptivelmente. As sobrancelhas se franziam em concentração total. Os 3 executivos observavam, ainda sorridentes, esperando o momento em que ele admitiria sua derrota. Mas Gabriel não parou de ler. Segundos se transformaram em 1 minuto inteiro. O sorriso de Ricardo começou a vacilar. Fernando parou de rir. Miguel se inclinou para a frente, intrigado. Gabriel levantou os olhos lentamente, uma expressão séria tomando conta de seu rosto jovem. Senhores, disse ele com voz calma, este documento não é apenas um contrato comercial. É um acordo de parceria estratégica com cláusulas muito específicas sobre exclusividade territorial e transferência de tecnologia. O silêncio na sala ficou denso. Os 3 homens se entreolharam, perdendo completamente a compostura. Como assim? Perguntou Ricardo, sua voz agora sem qualquer traço de deboche. Gabriel respirou fundo. O documento diz que a empresa árabe está oferecendo não apenas um contrato de venda, mas uma sociedade exclusiva para toda a América Latina. Eles querem transferir tecnologia de dessalinização de água do mar. Fernando se levantou abruptamente da cadeira. Isso é impossível! Como você pode saber disso? Porque está escrito bem aqui, respondeu Gabriel, apontando para o 2º parágrafo. E tem mais uma coisa importante. Eles estabeleceram um prazo específico para a resposta, mas não é hoje. Miguel se aproximou da mesa, incrédulo. O que você quer dizer? Gabriel olhou diretamente nos olhos dele. O prazo real é até o final desta semana. Vocês têm mais tempo do que imaginavam. Mas há uma condição especial que vocês precisam saber. Ricardo sentiu as pernas tremerem. Que condição? Eles só fecham negócio se a empresa brasileira demonstrar responsabilidade social comprovada. Especificamente, programas educacionais para comunidades carentes. A sala ficou em completo silêncio. Maria observava tudo com os olhos arregalados, sem acreditar no que estava presenciando.
Fernando foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz agora respeitosa. Como você aprendeu árabe? Gabriel olhou para sua mãe, que o encarava com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Era uma mistura de orgulho, surpresa e algo que parecia muito com reconhecimento. É uma longa história, respondeu ele simplesmente. Ricardo se aproximou lentamente, sua postura completamente transformada. Rapaz, você realmente traduziu tudo isso? Posso traduzir palavra por palavra se quiserem, ofereceu Gabriel, incluindo as partes sobre os valores envolvidos e as responsabilidades de cada parte. Os três executivos se entreolharam novamente, mas agora com uma expressão totalmente diferente. O deboche havia dado lugar ao assombro. Meu Deus, sussurrou Miguel. Quem é você, garoto? Gabriel olhou mais uma vez para sua mãe, que permanecia imóvel, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava o pano de limpeza. Meu nome é Gabriel Santos, disse ele com simplicidade. E acho que vocês não conhecem a história completa da minha família. O que nenhum deles sabia era que aquele momento mudaria não apenas o destino da empresa, mas revelaria segredos que estavam guardados há anos. A verdade sobre Gabriel estava prestes a chocá-los de uma forma que jamais imaginariam. O silêncio na sala da Global Tech era ensurdecedor. Os três executivos olhavam para Gabriel como se vissem um fantasma. Maria permanecia imóvel, segurando o pano de limpeza com mãos trêmulas, seus olhos fixos no filho. Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz agora desprovida de qualquer arrogância. Como é possível que você saiba árabe desse nível? Gabriel olhou para sua mãe, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Era como se uma comunicação silenciosa tivesse acontecido entre eles, carregada de anos de segredos guardados. Minha família tem uma história que vocês não conhecem, começou Gabriel, sua voz ganhando uma maturidade surpreendente. Minha mãe não é apenas uma funcionária da limpeza. Fernando se aproximou mais da mesa, completamente fascinado. O que você quer dizer com isso? Maria respirou fundo e, pela primeira vez em 8 anos trabalhando naquela empresa, sua postura mudou completamente. Ela endireitou os ombros, levantou o queixo e seus olhos revelaram uma dignidade que havia sido cuidadosamente escondida. Meu nome completo é Maria Santos Al-Rashid, disse ela com voz firme e clara. E antes de trabalhar aqui, eu era professora universitária de línguas orientais na Universidade Federal Metropolitana. O impacto dessa revelação foi como um raio. Miguel quase derrubou a cadeira ao se levantar abruptamente. Isso é impossível, exclamou ele. Você trabalha na limpeza há anos. Gabriel deu um passo à frente, colocando-se ao lado de sua mãe. Minha mãe fala 6 idiomas fluentemente: português, árabe, inglês, francês, alemão e mandarim. Ela tem doutorado em linguística aplicada e especialização em tradução jurídica internacional. A revelação atingiu os 3 homens como um soco no estômago. Ricardo se apoiou na mesa, tentando processar o que acabara de ouvir. Mas por que você está trabalhando como... Fernando não conseguiu terminar a frase. Maria fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, havia uma tristeza profunda misturada com uma força interior impressionante. Há alguns anos, meu marido, Ahmad Al-Rashid, era diplomata da Embaixada Síria no Brasil. Eu trabalhava como tradutora oficial para o Ministério das Relações Exteriores. Começou ela, sua voz carregada de emoção. Gabriel cresceu bilíngue, falando árabe em casa e português na escola. Gabriel continuou a história, sua mão tocando gentilmente o ombro da mãe. Meu pai morreu em um acidente de carro quando eu tinha 8 anos. Foi um período muito difícil. Ricardo sentou-se lentamente, completamente absorto na narrativa. Meu Deus! E depois? Maria limpou discretamente os olhos antes de continuar. Após a morte do Ahmad, perdi meu emprego no ministério devido a cortes orçamentários. Tentei várias universidades, mas sempre havia complicações nas contratações. Algumas pessoas insinuavam que eu não era verdadeiramente brasileira por causa do meu sobrenome. Isso é terrível, murmurou Miguel, sua voz carregada de genuína compaixão. Precisávamos sobreviver, continuou Maria. Gabriel era apenas uma criança e eu precisava de trabalho urgentemente. Esta empresa estava contratando para o setor de limpeza e eu aceitei. Era trabalho honesto
e eu podia sustentar meu filho. Gabriel olhou diretamente para os 3 executivos. Minha mãe nunca reclamou, nunca se vitimizou. Ela trabalhava durante o dia e me ensinava idiomas à noite. Dizia que o conhecimento era a única herança que ela poderia me deixar. Fernando passou a mão pelo cabelo, visivelmente abalado. Maria, nós nunca soubemos. E não precisavam saber, respondeu ela com dignidade. Eu não queria compaixão ou tratamento especial. Queria apenas trabalhar e criar meu filho com dignidade. Ricardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Quando se virou novamente, seus olhos estavam úmidos. Vocês me envergonham, disse ele com voz embargada. Aqui estamos nós, desesperados com um documento em árabe, e tínhamos uma especialista trabalhando conosco há 8 anos. Gabriel deu mais um passo à frente. Senhores, há algo mais que vocês precisam saber sobre este contrato. Miguel se aproximou ansiosamente. O que mais? O nome da empresa árabe que está fazendo a proposta. Gabriel apontou para uma linha específica no documento. Al-Rashid International Technologies. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Era um silêncio carregado de significado, de conexões sendo feitas, de destinos se entrelaçando de forma impossível. Maria cobriu a boca com as mãos, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não pode ser. É o que eu estou pensando, mãe, confirmou Gabriel, sua própria voz embargada. Al-Rashid era o sobrenome do papai. E essa empresa... Fernando interrompeu, incrédulo. Vocês estão dizendo que há uma conexão familiar com a empresa árabe? Gabriel pegou o documento e apontou para uma seção específica. Aqui diz que a empresa foi fundada por Hassan al-Rashid, em memória de seu irmão mais novo, Ahmad al-Rashid, que morreu no Brasil. Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Hassan é o irmão mais velho do meu marido. Perdemos contato após a morte do Ahmad. A revelação transformou completamente a atmosfera da sala. Os 3 executivos se entreolharam, percebendo que estavam presenciando algo muito maior do que um simples problema de tradução. Ricardo se aproximou de Maria, sua voz agora respeitosa e gentil. Maria, isso significa que esta proposta não é apenas comercial, completou Gabriel. É também uma tentativa de meu tio Hassan de encontrar nossa família. Ele provavelmente descobriu onde estávamos e estruturou este negócio como uma forma de reconexão. Miguel balançava a cabeça em absoluta incredulidade. Isso é impossível de ser coincidência. Gabriel continuou lendo o documento. Tem mais. Aqui diz que a empresa Al-Rashid está oferecendo não apenas parceria comercial, mas também um programa de bolsas de estudos para jovens brasileiros interessados em tecnologia e línguas. Maria enxugou os olhos com a manga do uniforme. Hassan sempre foi assim, generoso, visionário. Ele e Ahmad sonhavam em construir pontes entre culturas. Fernando se aproximou hesitante. Maria, Gabriel, eu preciso me desculpar. Nós nos comportamos de forma terrível. Ricardo assentiu vigorosamente. Completamente terrível. Não há desculpa para nosso preconceito. Gabriel olhou para os 3 homens e, pela primeira vez desde que entrara na sala, sorriu. Não era um sorriso de vitória ou vingança, mas de compreensão e perdão. Senhores, vocês não sabiam nossa história. E todos nós temos preconceitos que precisamos enfrentar, disse ele com uma sabedoria impressionante para sua idade. O importante agora é o que fazemos daqui para frente. Miguel se aproximou de Maria. O que podemos fazer para consertar isso? Maria respirou fundo, e quando falou, sua voz carregava décadas de dignidade preservada. Vocês podem começar tratando todos os funcionários com o mesmo respeito que demonstrariam a qualquer pessoa importante. Você tem razão, admitiu Ricardo. E sobre este contrato, precisamos da sua ajuda, de vocês 2. Gabriel trocou um olhar com sua mãe antes de responder. Nós vamos ajudar, mas não pelos R$2.000 que ofereci inicialmente. Fernando franziu as sobrancelhas. Como assim? Eu quero que minha mãe seja reconhecida pelo que ela realmente é, declarou Gabriel com firmeza. Ela deveria estar trabalhando como tradutora oficial desta empresa, não como funcionária da limpeza. Os 3 executivos se entreolharam. Ricardo foi o primeiro a falar.
Gabriel, Maria, vocês estão certos. Isso deveria ter acontecido há muito tempo. Miguel assentiu energicamente. Podemos resolver isso imediatamente. Maria, você gostaria de trabalhar como nossa diretora de tradução e relações internacionais? Maria olhou para o filho, depois para os 3 homens que minutos antes a viam apenas como uma funcionária invisível. Eu adoraria. Mas e o Gabriel? Sobre mim tenho uma proposta diferente, disse Gabriel, sua voz carregada de determinação. Quero trabalhar meio período como assistente de tradução enquanto termino meus estudos. E quero que parte do meu salário seja usado para criar um fundo de bolsas para filhos de funcionários. O impacto dessa proposta deixou os 3 homens sem palavras. A generosidade e maturidade daquele jovem os impressionavam a cada momento. Fernando foi o primeiro a se recuperar. Gabriel, essa é uma ideia brilhante. E muito nobre. Ricardo se aproximou e estendeu a mão para Gabriel. Fechado. Mas eu insisto em uma condição. Gabriel apertou a mão dele. Qual? Que vocês nos perdoem por nossa ignorância e nos deem a chance de ser pessoas melhores. Maria se aproximou e pela primeira vez em 8 anos foi vista pelos executivos como a pessoa extraordinária que sempre foi. Perdoados, disse ela simplesmente. Mas agora temos trabalho a fazer. Precisamos responder a meu cunhado Hassan. Gabriel sorriu, olhando para o documento que havia mudado tudo. E eu sei exatamente como fazer isso. O que eles não sabiam era que a resposta que enviariam naquele dia não apenas salvaria o contrato, mas abriria portas para revelações ainda maiores sobre a família Al-Rashid e o verdadeiro motivo por trás daquela proposta. Dias depois da revelação na Global Tech, a vida de Maria e Gabriel havia se transformado completamente. A empresa inteira agora sabia da verdadeira história da funcionária da limpeza, que se tornara diretora de relações internacionais da noite para o dia. Mas nada havia preparado Gabriel para o que estava prestes a acontecer naquela manhã. Ricardo, Fernando e Miguel estavam na sala de reuniões, agora reformada especialmente para receber a delegação árabe. Maria, vestindo um elegante terno azul marinho que ressaltava sua dignidade natural, revisava os documentos finais da proposta de resposta. Gabriel, que havia faltado às aulas para participar deste momento histórico, organizava as traduções que havia preparado durante a madrugada. Seu coração batia acelerado, não apenas pela importância do negócio, mas pela possibilidade de reencontrar família que julgava perdida para sempre. Eles devem chegar a qualquer momento, anunciou Ricardo, verificando seu relógio pela 10ª vez. Maria, você tem certeza de que está preparada para isso? Maria respirou fundo, suas mãos ligeiramente trêmulas enquanto alisava a saia. Não sei se alguém pode estar preparado para reencontrar família após tantos anos. Mas sim, estou pronta. Gabriel se aproximou da mãe e tocou gentilmente seu braço. Mãe, vai ficar tudo bem. Papai estaria orgulhoso de ver este momento. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Ele estaria mesmo, meu filho. Ele sempre acreditou que as famílias encontram um jeito de se reencontrar. Naquele exato momento, a secretária da diretoria entrou na sala. Doutora Maria, os visitantes árabes chegaram. Posso fazê-los entrar? Sim, por favor, respondeu Maria, endireitando os ombros e assumindo a postura profissional que havia aperfeiçoado ao longo de anos na diplomacia. A porta se abriu lentamente e 3 homens elegantemente vestidos entraram na sala. O primeiro era claramente o líder da delegação, um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, porte altivo e olhos que revelavam décadas de experiência em negócios internacionais. Mas quando seus olhos se fixaram em Maria, ele parou completamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. O homem olhava para Maria como se estivesse vendo um fantasma, seus olhos se enchendo rapidamente de lágrimas. Maria? Sua voz saiu como um sussurro embargado. Maria Al-Rashid? Hassan, respondeu ela, sua própria voz quebrando com a emoção. Meu querido cunhado. O que aconteceu em seguida emocionou até os mais duros corações presentes na sala. Hassan atravessou o ambiente em passadas rápidas e envolveu Maria em um abraço fraternal que durou longos segundos. Ambos choravam abertamente, anos de saudade e dor sendo liberados naquele momento. Gabriel observava a cena com lágrimas correndo pelo rosto. Nunca havia visto sua mãe tão emocionada, tão vulnerável e, ao mesmo tempo,
tão forte. Ahmad, meu irmão, murmurou Hassan, ainda abraçado a Maria. Senti tanto a falta de vocês. Procurei por tanto tempo. Nós também sentimos sua falta, respondeu Maria, se afastando ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Mas olhe quem cresceu. Hassan se virou na direção que Maria indicava, e seus olhos se fixaram em Gabriel. Por um momento, o homem ficou imóvel, estudando cada traço do rosto do jovem. Subhanallah, murmurou ele em árabe, depois repetiu em português. Louvado seja Deus. Gabriel, você é a imagem perfeita do seu pai. Gabriel se aproximou timidamente, não sabendo exatamente como reagir. Tio Hassan? Meu querido sobrinho. Hassan abriu os braços e envolveu Gabriel em um abraço emocionante. Você se parece tanto com Ahmad quando tinha sua idade. Os mesmos olhos inteligentes, a mesma expressão determinada. Os 3 executivos brasileiros observavam a cena em silêncio respeitoso, muitos deles emocionados com a intensidade do reencontro familiar. Hassan se afastou de Gabriel e segurou seu rosto com as mãos. Deixe-me olhar para você direito. Você fala árabe? Gabriel sorriu através das lágrimas. Sim, tio. Mama me ensinou tudo que o Baba havia ensinado a ela. Hassan se virou para Maria, sua expressão uma mistura de admiração e gratidão. Maria, você preservou nossa língua, nossa cultura. Ahmad estaria tão orgulhoso. Foi a única forma que encontrei de manter Ahmad vivo para Gabriel, respondeu ela, enxugando os olhos. Ele precisava conhecer suas raízes. Hassan respirou fundo, tentando se recompor. Desculpem-me, senhores, disse ele se dirigindo aos executivos brasileiros. Esta é uma reunião de negócios e estou me deixando levar pelas emoções. Ricardo se adiantou. Pelo contrário, senhor Hassan, este é um dos momentos mais bonitos que já presenciei. Por favor, sintam-se à vontade. Hassan assentiu agradecido, então se virou para os 2 assistentes que o acompanhavam. Permitam-me apresentar meus colegas. Este é Karim Farouk, meu diretor técnico, e Yassin Nader, nosso consultor jurídico. Após as apresentações formais, todos se acomodaram ao redor da mesa de reuniões. Hassan, no entanto, não conseguia parar de olhar para Maria e Gabriel. Hassan, disse Maria gentilmente, antes de falarmos sobre negócios, preciso saber, como você nos encontrou? Hassan suspirou profundamente. Foi uma busca de anos, Maria. Após a morte de Ahmad, tentei manter contato, mas vocês desapareceram completamente. Gabriel se inclinou para a frente, curioso. Por que foi tão difícil nos encontrar? Seu pai havia me dado apenas informações básicas sobre onde vocês moravam no Brasil, explicou Hassan. Quando tentei localizar vocês, através do Ministério das Relações Exteriores, me disseram que Maria havia perdido o emprego e não sabiam para onde havia ido. Maria fez uma careta. Foi um período muito difícil. Eu tive que aceitar qualquer trabalho para sobreviver. Hassan estendeu a mão e segurou a de Maria. Eu soube. E me perdoe por não ter conseguido ajudar antes. Mas como você descobriu que estávamos aqui? Perguntou Gabriel. Hassan sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Essa é uma história interessante. Há 6 meses eu estava expandindo meus negócios para a América Latina. Durante minha pesquisa sobre empresas brasileiras, encontrei algumas informações sobre a Global Tech. Miguel se inclinou para a frente. Que tipo de informações? Vocês têm uma funcionária registrada como Maria Santos, explicou Hassan. O sistema público mostrava que ela havia trabalhado anteriormente no Ministério das Relações Exteriores. Quando vi o nome Santos associado ao ministério e ao período correto, suspeitei que poderia ser Maria. Fernando balançou a cabeça impressionado. Então toda essa proposta comercial... Era real, confirmou Hassan rapidamente. Minha empresa realmente quer fazer negócios no Brasil, mas eu estruturei especificamente uma proposta para a Global Tech esperando encontrar Maria. Ricardo respirou fundo. Isso explica por que a proposta era tão generosa e específica. Hassan assentiu. Eu queria ter certeza de que, se fosse realmente Maria, ela estaria envolvida na negociação. Precisava de uma desculpa para vê-la pessoalmente. Gabriel olhou para o tio com admiração crescente. Tio Hassan, isso significa que você nunca desistiu de nos encontrar?
Jamais, respondeu Hassan com firmeza. Ahmad me fez prometer que cuidaria de sua família se algo acontecesse a ele. Essa promessa me assombrou todos estes anos. Maria se emocionou novamente. Hassan, você não tinha essa obrigação. Tinha sim, ele a interrompeu gentilmente. Vocês são minha família, e família nunca desiste da família. Karim, que havia permanecido em silêncio, se adiantou. Se me permitem, há algo mais que vocês precisam saber. Hassan assentiu para seu diretor técnico. Pode falar, Karim. A empresa Al-Rashid International Technologies foi criada não apenas para honrar a memória de Ahmad, começou Karim, mas também para gerar recursos que pudessem ajudar a família dele quando fosse encontrada. Gabriel arregalou os olhos. Como assim? Hassan sorriu, desta vez com um brilho especial nos olhos. Gabriel, Maria, vocês são sócios minoritários da empresa desde o primeiro dia de sua criação. O silêncio na sala foi absoluto. Maria cobriu a boca com as mãos incrédula. Isso é possível? Murmurou ela. E assim, o consultor jurídico abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Completamente legal e documentado. Hassan reservou 20% das ações da empresa para a família de Ahmad Al-Rashid. Fernando se inclinou para a frente. Vocês estão dizendo que Maria e Gabriel são donos de parte de uma empresa internacional? Uma empresa que vale aproximadamente 50 milhões de dólares, acrescentou Hassan calmamente. A revelação foi como um raio. Gabriel se apoiou na mesa, tentando processar o que estava ouvindo. Tio Hassan, isso significa que vocês nunca mais precisarão se preocupar com dinheiro, completou Hassan. Mas mais importante que isso, significa que temos uma família novamente. Maria começou a chorar novamente, mas agora eram lágrimas de alegria e gratidão. Hassan, eu não sei o que dizer. Não diga nada, respondeu ele, segurando as mãos dela e de Gabriel. Apenas me digam que aceitam fazer parte da família novamente, que me permitem compensar todos esses anos perdidos. Gabriel olhou para sua mãe, depois para o tio que havia procurado por eles incansavelmente. Tio Hassan, nós nunca deixamos de fazer parte da família. Apenas estávamos esperando o momento certo para nos reencontrarmos. Hassan sorriu através das lágrimas. Então está decidido. A partir de hoje, vocês vêm comigo para conhecer o resto da família. Temos primos, tias, sobrinhos, todos ansiosos para conhecer vocês. Ricardo pigarreou discretamente. E sobre nosso contrato comercial? Hassan riu pela primeira vez desde que chegara. Ah, sim. O contrato. Bem, agora que minha família trabalha na Global Tech, acho que podemos considerar isso um negócio de família. O que nenhum deles sabia era que as revelações daquele dia eram apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas também o destino de muitas outras pessoas. Semanas depois do reencontro emocionante, a Global Tech havia se transformado em um lugar completamente diferente. A notícia sobre Maria e Gabriel havia se espalhado por todos os setores, e a mudança na cultura da empresa era visível em cada corredor. Naquela manhã especial, Gabriel caminhava pelos escritórios usando um terno simples, mas elegante, que Hassan havia insistido em comprar para ele. Seus passos eram firmes e confiantes, mas seus olhos ainda carregavam a mesma humildade e bondade de sempre. Bom dia, Dr. Gabriel, cumprimentou Carla, uma jovem estagiária do departamento financeiro, enquanto se aproximava dele no elevador. Gabriel sorriu calorosamente. Por favor, Carla, pode me chamar apenas de Gabriel. Doutor é demais para mim. Mas você é nosso diretor assistente de tradução internacional, insistiu ela, seus olhos brilhando de admiração. É incrível como sua história inspirou todos nós aqui. Nossa história, corrigiu Gabriel gentilmente. Nada disso seria possível sem minha mãe. Quando as portas do elevador se abriram no andar da diretoria, Gabriel foi recebido por uma cena que ainda o emocionava todos os dias. Sua mãe, Maria, estava em sua própria sala, elegantemente decorada, coordenando uma videoconferência com clientes internacionais em 3 idiomas diferentes. Sim, Sr. Thompson, podemos incluir essa cláusula na versão em inglês, dizia ela com confiança profissional. E Monsieur Dubois, confirmo que a tradução para o francês estará pronta até amanhã.
Gabriel observou sua mãe por um momento através da porta de vidro, sentindo o peito se encher de orgulho. Depois de tantos anos sendo invisível, Maria havia florescido em seu papel, demonstrando a competência extraordinária que sempre possuíra. Impressionante, não é? Veio uma voz atrás dele. Gabriel se virou e viu Ricardo se aproximando, sua expressão carregada de sincera admiração. Ela sempre foi assim, respondeu Gabriel. Só precisava da oportunidade de mostrar quem realmente era. Ricardo balançou a cabeça, ainda processando a transformação que havia presenciado. Gabriel, preciso confessar algo. Estes têm sido os melhores meses da história da nossa empresa. Como assim? Desde que vocês assumiram seus cargos, nós fechamos contratos internacionais que nem sonhávamos conseguir. Sua mãe trouxe uma rede de contatos que vale milhões, e sua capacidade de tradução tem sido fundamental. Gabriel sorriu modestamente. Estamos apenas fazendo o nosso trabalho. Não, é mais que isso, insistiu Ricardo. Vocês transformaram a cultura desta empresa. Os funcionários estão mais motivados, mais respeitosos uns com os outros. Todos sabem a história de vocês e aprenderam a valorizar as pessoas independentemente de sua posição. Naquele momento, Fernando se aproximou do grupo, carregando uma pasta volumosa e um sorriso largo. Gabriel, justamente quem eu estava procurando, disse ele animadamente. Tenho novidades fantásticas sobre o projeto do fundo de bolsas. Gabriel se animou imediatamente. Que novidades? Lembra da sua ideia de criar bolsas de estudos para filhos de funcionários? Fernando abriu a pasta e mostrou vários documentos. Bem, depois que apresentamos a proposta para Hassan, ele não apenas aprovou como triplicou o valor inicial. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Triplicou? O fundo de bolsas Ahmad Al-Rashid vai beneficiar não apenas filhos de funcionários da Global Tech, mas também jovens de famílias de baixa renda de toda a região, explicou Fernando, sua voz carregada de entusiasmo. São 50 bolsas integrais para a universidade por ano. Ricardo assentiu vigorosamente. E tem mais. Hassan quer expandir o programa para outras empresas do grupo Al-Rashid na América Latina. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isso significa que centenas de jovens terão oportunidades que não teriam de outra forma. Exatamente, confirmou Fernando. E foi sua ideia que inspirou tudo isso. Naquele momento, Miguel apareceu correndo pelo corredor, claramente agitado, mas com uma expressão de alegria no rosto. Gabriel, Fernando, Ricardo, chamou ele quase sem fôlego. Vocês precisam ver isso. O que aconteceu? Perguntou Ricardo, preocupado com a agitação do colega. Miguel segurou o celular para eles verem. A história de vocês vazou para a imprensa. Mas olhem como foi contada. Na tela do celular estava a manchete de um dos principais jornais da cidade. De invisível a indispensável. A história da faxineira que se tornou diretora e ensinou uma empresa inteira sobre dignidade humana. Gabriel leu o artigo rapidamente, sua expressão oscilando entre surpresa e preocupação. Como eles souberam de tudo isso? Aparentemente, algum funcionário contou a história para um jornalista amigo, explicou Miguel. Mas leiam a matéria. É linda. Gabriel começou a ler em voz alta. A história de Maria Santos Al-Rashid e seu filho Gabriel não é apenas sobre uma família que superou adversidades. É sobre como uma empresa inteira aprendeu a enxergar o valor das pessoas além de seus cargos e aparências. Fernando continuou lendo. Funcionários da Global Tech relatam que a atmosfera de trabalho mudou completamente após a revelação. Agora todos se cumprimentam, independentemente de seu cargo, conta Joana Silva, secretária há 15 anos na empresa. A história da Dona Maria nos ensinou que todos merecem respeito. Ricardo pegou o celular e continuou. O diretor financeiro da empresa, Ricardo Monteiro, admite que o caso mudou sua perspectiva sobre liderança. Aprendi que um bom líder vê o potencial das pessoas, não apenas suas circunstâncias atuais, declarou. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando o impacto que sua história estava tendo. Isso é avassalador, murmurou ele, usando uma palavra em inglês que expressava melhor seus sentimentos. Tem mais, disse Miguel, mostrando outras notícias no telefone.
3 empresas da cidade já entraram em contato querendo implementar programas similares ao nosso. E uma universidade quer fazer um estudo sobre como promover inclusão no ambiente corporativo, usando nossa empresa como exemplo. Naquele momento, Maria emergiu de sua sala, tendo terminado a videoconferência. Ela se aproximou do grupo com curiosidade. O que está acontecendo aqui? Vocês parecem agitados. Gabriel se aproximou da mãe e a abraçou. Mãe, nossa história virou notícia e está inspirando outras empresas a mudarem também. Maria leu o artigo no celular, sua expressão se suavizando com emoção. Subhanallah, murmurou ela em árabe. Quem diria que nossa pequena história poderia tocar tantas pessoas? Não é uma pequena história, Maria, disse Ricardo respeitosamente. É uma história sobre dignidade, perseverança e a importância de nunca desistir dos sonhos. Fernando assentiu. E sobre como todos merecem uma segunda chance de mostrar seu verdadeiro valor. Naquele momento, a secretária da diretoria se aproximou do grupo. Doutora Maria, Doutor Gabriel, vocês têm uma ligação internacional. É o Sr. Hassan, da Síria. Maria e Gabriel trocaram olhares curiosos. Vamos atender juntos, disse Maria. Quando conectaram a chamada de vídeo na sala de reuniões, Hassan apareceu na tela com um sorriso radiante e vários papéis em suas mãos. Minha querida família, saudou ele calorosamente. Espero que estejam bem. Estamos ótimos, tio Hassan, respondeu Gabriel. Mas você parece muito animado. Aconteceu algo especial? Hassan riu. Algo especial é pouco. Gabriel, Maria, vocês não fazem ideia do impacto que sua história está tendo. Maria se inclinou para a frente. Como assim? A notícia sobre vocês chegou até aqui no Oriente Médio, explicou Hassan, seus olhos brilhando. Jornais árabes estão contando a história da família Al-Rashid, que encontrou seu caminho de volta através do trabalho honesto e da perseverança. Gabriel arregalou os olhos. Isso é incrível. Tem mais, continuou Hassan. 5 empresários árabes já entraram em contato comigo querendo fazer parcerias com a Global Tech. Eles ficaram impressionados com os valores da empresa. Ricardo, que estava observando a chamada, se aproximou da câmera. Senhor Hassan, isso é maravilhoso. Ricardo, meu amigo, saudou Hassan. Você e sua equipe criaram algo especial. Uma empresa que realmente valoriza as pessoas está se tornando um modelo internacional. Miguel se juntou à conversa. Senhor Hassan, recebemos várias propostas de parcerias hoje. Parece que nossa história está abrindo portas que nem imaginávamos. Hassan assentiu vigorosamente. É exatamente isso que Ahmad sempre sonhou. Ele acreditava que o sucesso verdadeiro vem quando ajudamos outros a crescer junto conosco. Gabriel sentiu uma emoção profunda ao ouvir sobre seu pai. Tio Hassan, às vezes sinto que papai está vendo tudo isso e sorrindo. Tenho certeza de que está, meu querido sobrinho, respondeu Hassan, sua voz carregada de emoção. E tenho uma surpresa para vocês. Que surpresa? Perguntou Maria, curiosa. Hassan segurou um documento para a câmera. Acabei de finalizar os papéis para criar a Fundação Ahmad Al-Rashid para Educação e Integração Cultural. A sede será no Brasil, e vocês 2 serão os diretores executivos. O silêncio que se seguiu foi de puro espanto. Gabriel e Maria se olharam, tentando processar a magnitude do que Hassan estava propondo. Isso significa que poderemos ajudar ainda mais pessoas? Perguntou Gabriel, sua voz embargada. Milhares de pessoas, Gabriel, confirmou Hassan. A fundação vai promover educação, integração cultural e oportunidades para famílias que passaram por dificuldades similares à de vocês. Maria limpou os olhos discretamente. Hassan, isso é mais do que jamais sonhamos. É apenas o começo, respondeu ele. Vocês transformaram uma empresa, inspiraram uma cidade e agora vão transformar vidas em todo o país. Gabriel olhou para sua mãe, depois para os executivos que se tornaram verdadeiros amigos e finalmente para a câmera onde via seu tio. Tio Hassan, aceito a responsabilidade, mas quero que saiba que nada disso seria possível sem todas as pessoas que nos apoiaram nesta jornada. Hassan sorriu com orgulho. É exatamente por isso que sei que vocês são as pessoas certas para este projeto. O que eles não sabiam era que aquela conversa estava sendo o início de algo ainda maior, que mudaria não apenas suas vidas, mas criaria um legado que duraria gerações.
Meses depois da criação da Fundação Ahmad al-Rashid, Gabriel estava diante do espelho de seu novo apartamento, ajustando a gravata que Hassan havia lhe presenteado. Era o dia mais importante de sua vida. A inauguração oficial do primeiro Centro de Educação e Integração Cultural da Fundação. "Pronto, meu filho?" perguntou Maria, aparecendo na porta do quarto. Ela usava um elegante vestido azul marinho e seus olhos brilhavam com um orgulho que parecia irradiar luz. Gabriel sorriu, observando sua mãe através do espelho. "Mãe, às vezes ainda não acredito em tudo o que aconteceu. Parece um sonho." "Não é um sonho, Gabriel", respondeu ela, se aproximando e ajeitando delicadamente sua gravata. "É o resultado de nunca desistir dos nossos valores, mesmo nos momentos mais difíceis." Naquele momento, o celular de Gabriel tocou. Era Hassan, ligando diretamente da Síria. "Assalamu alaikum, tio Hassan", atendeu Gabriel com um sorriso largo. "Wa alaikum assalam, meu querido sobrinho", veio a voz carinhosa de Hassan através do telefone. "Estou assistindo à transmissão ao vivo da inauguração. O mundo inteiro está vendo este momento histórico." Gabriel se emocionou. "Tio, eu queria tanto que você estivesse aqui fisicamente." "Eu estou aí, Gabriel, no coração de vocês, no legado que estamos construindo. E tenho uma surpresa que vai emocionar você e Maria." "Que surpresa?" Hassan riu do outro lado da linha. "Vocês descobrirão em algumas horas. Agora vão, o povo brasileiro os aguarda." Quando Gabriel e Maria chegaram ao novo centro, localizado no coração da cidade, uma multidão os esperava. Jornalistas, funcionários da Global Tech, estudantes, famílias inteiras de diferentes nacionalidades e autoridades governamentais se misturavam em uma celebração que transcendia barreiras sociais e culturais. Ricardo, Fernando e Miguel os receberam na entrada principal, seus rostos irradiando uma felicidade genuína que contrastava completamente com a arrogância do primeiro encontro. "Gabriel, Maria", disse Ricardo, sua voz carregada de emoção. "Vocês estão prestes a presenciar algo extraordinário." Fernando apontou para a multidão. "Vejam só quantas pessoas vieram. Famílias inteiras que ouviram a história de vocês e se inspiraram a buscar novas oportunidades." Miguel segurava uma pasta com documentos. E as inscrições para os programas da Fundação já ultrapassaram 2.000 pessoas. Jovens de toda a América Latina querem fazer parte desta transformação. Gabriel observou a multidão, seus olhos se enchendo de lágrimas. Cada rosto aqui representa uma história, uma família, um sonho. É uma responsabilidade enorme. Uma responsabilidade que vocês já provaram conseguir carregar, disse uma voz conhecida atrás deles. Gabriel se virou e viu Carla, a estagiária da Global Tech, se aproximando com um grupo de jovens estudantes. "Doutor Gabriel", disse ela, sua voz tremulando de emoção, "quero que conheça alguns dos primeiros beneficiários da Fundação." Um jovem de aproximadamente 17 anos deu um passo à frente. Suas roupas eram simples, mas seus olhos brilhavam com determinação. "Meu nome é Leonardo Ferreira", disse ele com voz firme. "Sou filho de uma funcionária da limpeza de uma empresa de tecnologia. Quando soube da história do senhor, percebi que eu também poderia sonhar grande." Gabriel sentiu um aperto no peito. "Leonardo, conte-me sobre seus sonhos." "Quero estudar engenharia de software e criar aplicativos que ajudem famílias de baixa renda a ter acesso à educação", respondeu Leonardo, seus olhos brilhando. "A bolsa da Fundação vai tornar isso possível." Uma jovem ao lado de Leonardo se adiantou. "Eu sou Beatriz Santos, sem parentesco", disse ela com um sorriso tímido. "Minha mãe trabalha como doméstica há 15 anos. Sempre sonhei em estudar medicina, mas achava que era impossível." Maria se aproximou de Beatriz e segurou suas mãos gentilmente. "Querida, nunca é impossível quando temos determinação e as pessoas certas nos apoiando." "Doutora Maria", disse Beatriz, suas lágrimas começando a cair. "A senhora me mostrou que o trabalho da minha mãe tem dignidade e que isso não define meu futuro. Obrigada por existir." Gabriel observava a interação entre sua mãe e Beatriz, sentindo seu coração transbordar de orgulho. Naquele momento, compreendeu completamente o poder transformador de sua história. "Pessoal", anunciou Miguel através de um megafone, "vamos começar a cerimônia oficial. Todos para o auditório principal."
O auditório do centro estava lotado. Mais de 500 pessoas se acomodaram nas cadeiras, enquanto outras assistiam através de telões instalados do lado externo. A transmissão ao vivo já tinha mais de 100.000 espectadores online. Ricardo subiu ao palco primeiro, sua postura completamente diferente do homem arrogante que Gabriel havia conhecido. "Senhoras e senhores", começou ele, sua voz ecoando pelo auditório. "Há alguns meses, eu era um executivo que achava que conhecia o valor das pessoas pelo cargo que ocupavam. Hoje, estou aqui para contar como uma família humilde me ensinou o verdadeiro significado de liderança." A plateia escutava em silêncio respeitoso enquanto Ricardo narrava a transformação pessoal que havia experimentado. "Gabriel e Maria Santos Al-Rashid não apenas salvaram um contrato milionário", continuou ele, "eles salvaram nossas almas, nos ensinaram que cada pessoa carrega um universo de potencial, independentemente de sua origem ou posição." Os aplausos foram calorosos e prolongados. Fernando subiu ao palco em seguida. "Quero compartilhar dados concretos sobre o impacto desta família extraordinária", disse Fernando, abrindo uma apresentação digital. "Desde que Gabriel e Maria se juntaram à Global Tech, nossa empresa cresceu 300% em contratos internacionais. Mas mais importante, nossa taxa de satisfação dos funcionários atingiu 98%, a mais alta da nossa história." Miguel se juntou aos dois no palco. "E o programa de bolsas já impactou diretamente 200 famílias. Mas hoje, Hassan Al-Rashid tem um anúncio especial que mudará ainda mais vidas." Naquele momento, os telões do auditório se acenderam, mostrando Hassan em uma videoconferência ao vivo da Síria. Mas ele não estava sozinho. "Minha querida família brasileira", disse Hassan, sua imagem sendo projetada para toda a plateia. "Quero apresentar pessoas muito especiais que viajaram comigo para este momento." A câmera se ampliou, revelando aproximadamente 20 pessoas de diferentes idades ao lado de Hassan. Homens, mulheres, jovens e idosos, todos sorrindo e acenando para a câmera. Gabriel arregalou os olhos. "Tio Hassan, quem são essas pessoas?" Hassan sorriu amplamente. "Gabriel, Maria, vocês estão vendo a família Al-Rashid completa. Primos, tios, sobrinhas, cunhadas, todos que Ahmad sempre quis que vocês conhecessem." Maria cobriu a boca com as mãos, lágrimas correndo livremente pelo rosto. "Toda a nossa família, estão todos aí. E temos uma surpresa ainda maior", continuou Hassan. "Decidimos criar uma segunda fundação na Síria, focada em famílias refugiadas que perderam tudo devido à guerra. O nome será Fundação Maria e Gabriel, em honra de vocês." O silêncio no auditório foi quebrado por aplausos emocionados. Gabriel sentia como se seu coração fosse explodir de emoção. Uma senhora idosa apareceu na câmera falando em árabe. Hassan traduziu. "Esta é Fátima Al-Rashid, avó de vocês. Ela diz que sempre soube que Ahmad tinha uma família especial no Brasil e que está orgulhosa dos netos que criaram um legado de esperança." Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas. "Vovó, temos uma avó e ela tem uma mensagem especial para vocês", disse Hassan, passando o microfone para a senhora idosa. A voz doce e cansada da avó ecoou pelo auditório. "Habib Gabriel, Habibti Maria, seus corações puros honraram a memória do meu filho Ahmad. Vocês transformaram dor em esperança e solidão em família. Alá os abençoou com almas generosas." Não havia uma única pessoa no auditório que não estivesse emocionada. A força daquela conexão familiar transcendia idiomas e fronteiras. "Mas temos mais uma surpresa", anunciou Hassan. "Devido ao sucesso extraordinário da fundação, decidimos expandir o programa para 10 países da América Latina. 1000 bolsas por ano, Gabriel. 1000 famílias que terão suas vidas transformadas." A plateia explodiu em aplausos. Gabriel olhou para sua mãe, que o encarava com uma expressão de absoluto orgulho e amor. "Mãe", sussurrou ele, "papai está vendo isso, não está?" "Tenho certeza de que sim, meu filho", respondeu ela, segurando sua mão. "E ele está sorrindo." Naquele momento, Leonardo, o jovem estudante que Gabriel havia conhecido minutos antes, subiu ao palco com um microfone. "Dr. Gabriel", disse ele,
sua voz tremulando, mas determinada. Posso dizer algo? Gabriel assentiu, curioso sobre o que o jovem tinha a compartilhar. Há 6 meses, eu era apenas mais um filho de funcionária da limpeza que achava que seu destino estava selado, começou Leonardo. Hoje, graças ao Senhor e à doutora Maria, eu sei que posso ser qualquer coisa que eu quiser ser. Leonardo se virou para a plateia. Quantos de vocês aqui já se sentiram invisíveis? Quantos já acharam que suas origens definiam seu futuro? Dezenas de mãos se levantaram no auditório, representando histórias de superação e sonhos adiados. Gabriel e Maria nos mostraram que nossa origem não define nosso destino, continuou Leonardo, sua voz ganhando força. Eles nos ensinaram que dignidade não tem nada a ver com cargo ou dinheiro. Tem a ver com caráter. Os aplausos foram ensurdecedores. Gabriel se aproximou de Leonardo e o abraçou, sussurrando. Continue sempre sonhando grande, Leonardo. O mundo precisa de pessoas como você. Quando o barulho diminuiu, Gabriel pediu o microfone. Era sua vez de falar, de encerrar aquele momento histórico com as palavras que carregava no coração há meses. Amigos, começou ele, olhando para cada sessão do auditório lotado. Quando ofereci meus serviços de tradução por R$ 2.000 naquele dia, eu achava que estava apenas tentando ajudar 3 executivos desesperados. Ele fez uma pausa, observando Ricardo, Fernando e Miguel, que sorriam no palco. Hoje descobri que não estava oferecendo uma tradução, estava oferecendo uma transformação. E recebi muito mais do que R$ 2.000 em retorno. Gabriel continuou seu discurso, sua voz agora carregada de uma emoção profunda que tocava cada coração presente. Recebi uma família que pensava ter perdido para sempre, disse ele, olhando para o telão onde Hassan e toda a família Al-Rashid o observavam com orgulho. Recebi a oportunidade de ver minha mãe brilhar como sempre deveria ter brilhado. E recebi a chance de aprender que não importa onde começamos, mas sim aonde escolhemos chegar. Maria se aproximou do filho no palco, suas lágrimas de orgulho brilhando sob as luzes do auditório. Mas a maior lição que aprendi, continuou Gabriel, é que todos nós temos 2 escolhas quando enfrentamos dificuldades. Podemos nos tornar amargos ou nos tornar melhores. Uma senhora na plateia se levantou lentamente. Era a Dona Carmen, funcionária da limpeza da Globaltech há mais de 20 anos. Sua voz tremulou quando ela pediu permissão para falar. Doutor Gabriel, posso dizer uma coisa? Gabriel sorriu calorosamente. Claro, Dona Carmen. Eu trabalho nesta empresa há 2 décadas, disse ela, sua voz ganhando força. Sempre fui tratada com respeito, mas depois da história de vocês, tudo mudou. Agora meus colegas executivos me cumprimentam pelo nome, perguntam sobre minha família, valorizam meu trabalho. Ela fez uma pausa, enxugando os olhos. Vocês não apenas mudaram suas vidas, mudaram a vida de todos nós que éramos invisíveis. A emoção no auditório era palpável. Pessoas se abraçavam, lágrimas corriam livremente, e o senso de união transcendia todas as barreiras sociais. Naquele momento, uma jovem jornalista se aproximou do palco com um microfone. Gabriel Maria, disse ela respeitosamente. Sou Fernanda Oliveira, da Rede Nacional de Televisão. Nossa reportagem sobre vocês já foi vista por mais de 5 milhões de pessoas. Posso fazer uma pergunta? Gabriel assentiu. Claro, Fernanda. Qual mensagem vocês gostariam de deixar para as famílias que estão assistindo e se identificam com sua história? Gabriel olhou para sua mãe, que fez um gesto para que ele respondesse primeiro. Fernanda, começou Gabriel, quero dizer para cada pessoa que está nos assistindo e que já se sentiu pequena, invisível ou desvalorizada. Vocês importam. Seus sonhos importam. Suas histórias importam. Maria se aproximou do microfone. E para as mães que estão trabalhando duro para sustentar seus filhos, acrescentou ela, sua voz carregada de emoção. Lembrem-se de que não existe trabalho pequeno quando é feito com amor e dignidade. Seus filhos estão vendo seu exemplo de força e perseverança. Hassan, que havia permanecido em silêncio observando a cerimônia, pediu para falar novamente. Gabriel, Maria, toda a nossa família aqui na Síria tem uma mensagem para vocês, disse ele, gesticulando para as pessoas ao seu redor.
Um por um, os familiares começaram a falar em árabe, suas palavras sendo traduzidas simultaneamente por Hassan. Primo Samir diz que vocês honraram o nome Al-Rashid com coragem e generosidade. Tia Laila diz que Ahmad estaria orgulhoso de ver como vocês transformaram dor em propósito. Primo Khalil diz que vocês provaram que o amor verdadeiro transcende distâncias e fronteiras. Gabriel segurava a mão de sua mãe enquanto ouvia cada mensagem, sentindo como se uma parte perdida de sua alma estivesse sendo restaurada. Então, a avó Fatima voltou a falar, e desta vez, Hassan traduziu com lágrimas nos olhos. A vovó diz que Ahmad visitou ela em sonho na semana passada. Ele estava sorrindo e disse que sua missão na Terra estava completa, porque vocês aprenderam a transformar amor em ação. O silêncio no auditório foi absoluto. Até mesmo as crianças pequenas pareciam compreender a magnitude daquele momento. Gabriel respirou fundo e se dirigiu mais uma vez à plateia. Amigos, hoje não estamos apenas inaugurando um centro educacional. Estamos plantando sementes de esperança que crescerão por gerações. Ele apontou para Leonardo, Beatriz e outros jovens beneficiários que estavam na primeira fileira. Estes jovens extraordinários não são apenas estudantes, são futuros médicos, engenheiros, professores, líderes que levarão esta mensagem de dignidade e oportunidade para cada canto do mundo. Beatriz se levantou e pediu para falar. Dr. Gabriel, em nome de todos os beneficiários, queremos fazer um juramento. Que tipo de juramento? Prometemos que quando nos formarmos e tivermos sucesso em nossas carreiras, criaremos oportunidades para outras pessoas que estão onde estávamos. Esta corrente de bondade nunca será quebrada. A declaração de Beatriz provocou uma ovação de pé que durou vários minutos. Gabriel sentia como se seu coração fosse explodir de orgulho e alegria. Ricardo se aproximou do microfone para fazer o último anúncio oficial. Antes de encerrarmos esta cerimônia histórica, disse ele, a Global Tech tem um anúncio importante. Decidimos implementar o Protocolo Gabriel e Maria em todas nossas filiais mundiais. Fernando continuou. Este protocolo garante que qualquer funcionário, independentemente de seu cargo, tenha acesso a programas de desenvolvimento profissional e oportunidades de crescimento baseadas em mérito e potencial. Miguel completou. E estamos criando um fundo permanente onde 5% dos lucros da empresa serão destinados a programas educacionais para comunidades carentes. Hassan aplaudiu através da videoconferência. Meus amigos brasileiros, vocês estão provando que empresas podem ser forças de transformação social. Estou orgulhoso de ser parceiro de vocês. Gabriel se emocionou mais uma vez. Tio Hassan, quando poderemos nos encontrar pessoalmente? Hassan sorriu misteriosamente. Mais cedo do que vocês imaginam, meu querido sobrinho. E naquele exato momento, a porta dos fundos do auditório se abriu lentamente. Gabriel e Maria olharam na direção do movimento e ficaram paralisados. Hassan Al-Rashid estava ali, fisicamente presente, caminhando pelo corredor central com um sorriso radiante no rosto. Surpresa! Gritou ele abrindo os braços. O auditório explodiu em gritos de alegria. Gabriel correu do palco, atravessou o auditório e se jogou nos braços do tio. Maria seguiu logo atrás, e os três se abraçaram em um momento que ficaria gravado na memória de todos os presentes. Como você conseguiu estar aqui? Perguntou Gabriel, ainda incrédulo. Você acha que eu perderia a inauguração da fundação do meu irmão? Respondeu Hassan, rindo através das lágrimas. Voei direto da Síria. Cheguei há 2 horas e quis fazer uma surpresa. Maria se afastou ligeiramente para olhar para Hassan. Você está realmente aqui? Sussurrou ela, tocando seu rosto como se quisesse ter certeza de que não era um sonho. Estou aqui e nunca mais vou deixar vocês sozinhos, prometeu Hassan. A partir de agora, somos uma família unida, trabalhando juntos para transformar o mundo. A plateia continuava aplaudindo e chorando, testemunhando um momento de pura magia humana. Gabriel se virou para todos os presentes, sua voz embargada, mas firme. Amigos, esta é a prova definitiva de que quando fazemos o bem, o universo conspira para multiplicar essa bondade. Quando ofereci traduzir um documento por R$2.000, jamais imaginei que estava iniciando uma jornada que me daria de volta uma família inteira.
Hassan se juntou a Gabriel no palco, segurando um microfone. E eu nunca imaginei que procurar por meu irmão falecido me levaria a encontrar uma família brasileira que me ensinaria tanto sobre amor, perseverança e generosidade. Maria se aproximou dos dois homens mais importantes de sua vida. Ahmad, disse ela, olhando para cima como se falasse diretamente com o marido falecido. Nossa família está completa novamente. Seu filho se tornou o homem extraordinário que você sempre soube que ele seria. E seu irmão nunca parou de nos procurar. Você pode descansar em paz. O silêncio respeitoso que se seguiu foi quebrado pela voz de Leonardo. Doutor Gabriel, posso fazer um pedido? Claro, Leonardo. Quando eu me formar e tiver minha própria empresa, posso nomear o senhor e a doutora Maria como conselheiros? Quero ter certeza de que nunca esquecerei estas lições. Gabriel sorriu através das lágrimas. Será uma honra, Leonardo. Hassan se dirigiu uma última vez à plateia. Queridos amigos brasileiros, vocês me deram de volta uma família. Em retorno, prometo que a Fundação Ahmad Al-Rashid será eterna. Enquanto houver uma pessoa no mundo que precise de oportunidade, estaremos aqui para ajudar. A cerimônia estava chegando ao fim, mas Gabriel sabia que havia uma última coisa importante a dizer. Antes de nos despedirmos, anunciou ele, quero compartilhar a lição mais importante que aprendi nesta jornada. O auditório ficou em silêncio total. A verdadeira riqueza não está no dinheiro que ganhamos ou na posição que ocupamos. A verdadeira riqueza está nas vidas que tocamos, nas pessoas que ajudamos a crescer e no amor que multiplicamos. Ele olhou para sua mãe, depois para Hassan e finalmente para a plateia. Quando eu era apenas o filho da faxineira, tinha medo de que ninguém me visse. Hoje sei que Deus sempre nos vê e que Ele coloca pessoas certas em nosso caminho no momento exato. Maria assentiu adicionando. E às vezes, aquela pessoa que parece estar em posição de menor importância é exatamente quem vai mudar tudo. Hassan concluiu. Esta história prova que não existem coincidências. Existem milagres disfarçados de momentos cotidianos. Os três se abraçaram novamente, e toda a plateia se levantou em uma ovação final que durou mais de 10 minutos. Quando as luzes do auditório começaram a se apagar, Gabriel olhou para o infinito através das janelas e sussurrou uma oração silenciosa de gratidão. A jornada que começou com uma simples oferta de tradução havia se transformado na maior lição sobre dignidade humana, amor familiar e poder da bondade que aquelas pessoas jamais presenciariam. E assim, o que parecia ser o fim era, na verdade, apenas o começo de um legado que inspiraria gerações futuras a nunca desistir de seus sonhos, não importa quão impossíveis possam parecer. Anos depois, quando pessoas perguntassem sobre o momento que mudou suas vidas, milhares de beneficiários da Fundação Ahmad Al-Rashid diriam a mesma coisa. Tudo começou quando um garoto humilde teve coragem de oferecer ajuda por R$2.000. Que quiero almorzar, chiquillo, yo no he comido nada. Entonces, podríamos almorzar y después volver al Minecraft a terminar lo que tenía que hacer, porque yo quería hacerme como una base y ahí recién decir como ya, chiquillo, nos vemos el otro stream. Entonces no lo hice y ahora tengo que hacerlo. ¿A qué podemos reaccionar? No lo sé, así que vamos a poner la cámara un momento para yo buscar a qué podemos reaccionar. Estoy toda pálida. Es que bueno, empecé a las 5 de la tarde, chica. Normal que esté como un poco muerta en vida. Sí, es que estoy full zombie, así que me di cuenta cuando fui al baño, me miré la cara y dije, ¿quién es esta persona? Entonces no sé qué podríamos ver mientras. No, de que fui a ver que iba a almorzar.
Ay, igual estoy como encerrada aquí por todo el día que metía, no. Como que nadie ha sabido de mi existencia desde las 5 de la tarde. Mm, ¿Qué podríamos reaccionar? O podríamos no reaccionar, sino estar ahí como chile en el juego, observando. O ya, a ver, ya no, ya basta de ser indecisa. Voy a comer mientras juego. ¿Cuándo? ¿Cuándo no he hecho eso? Siempre lo hago. Siempre lo hago, entonces. El problema es que estoy toda chascona. Estoy asquerosamente zombie hoy día. Ay, qué horror. A ver, espérense. Oh, me ahogo. Espérense. Hoy día espero dormir increíblemente bien porque más que nada me tenía el pelo chiquillo. Yo no quería que quedara de este color. Yo lo quería un poquito más claro. Me trolearon. Hice una mezcla que según esa mezcla me iba a quedar exactamente el color que quería. Chica, exacto está aquí entre nosotros porque esto de exacto no tiene nada. Exacto no tiene una polla. Estoy como zombie. Oh, qué horror. Es que más encima me maquillé súper apurada. Como para no esperarme tanto. ¡Ay, qué está sonando! Cuando la música del Minecraft. Ya no importa, vamos a seguir. Bueno, vamos a jugar. I repeat, I repeat, the way she dances to this beat. Chase. You remind. Miren, la comida de hoy es fideos, arroz con salchicha. Oh, you remind. No me abre el SMP. I love your summer ties. Tell me, am I your type? No me quiere abrir. ¿Por qué no quiere abrir? Se supone que ya abrió, pero no lo veo. Ahí está. Oh. Ay, ya es de noche. Misiones da... Oh, ¿verdad que hay misiones diarias, chiquillos? Yo estaba puroleseando 4 horas puroleseando, ¿se dan cuenta? Esto no puede ser. Vamos a ver las misiones diarias mientras almorzamos, ¿ok? Oh, you remind. No puedo comer y... I love you summertime. Tell me am I your time. No me vaya a caer. Bueno, no puedo hacer eso. Tienen que llenarme los hocico de comida y ahí recién. Oh, no traje comida. Chica, no quiero ponerlo, quiero abrirlo. Ya tengo.
Me up, girl, las misiones diarias, ¿dónde las dan? ¿Aló, permiso? Ay, yo puedo tener mi casa así bonita, me estás leseando. Nah. Chiquillo, ustedes están claros que yo voy a hacer la casa más... ¿Hola? Lo siento, papu, no puedo salir ahora mismo. Tengo videos para editar, ahora sí, diviértete por mí. Él está en yo. Hola. Hola, ¿qué pasa? Venga, ya, hombre. Te digo que estoy de 10, ¿eh? No me mires así. Oh. Pipi, cucu, caca. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. ¿Dónde está la misión diaria? Quiero ser tu bebé. I wanna keep you baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Uy, eso que acabo de escuchar. ¿Dónde? Ah, no, nada. No. ¿Por qué estás cuernudo? ¿Qué hay? Nah. ¿Las misiones diarias dónde están? Oh. Eso tiene pinta de misión. Uy, se me quedó pegado. Minar primero. ¿Por qué tanto consiguiendo cosas? Pero vamos a ir a buscar las cosas a la herrería porque sí. Se congeló el chat. También más tormenta. ¿Qué es eso? Escucho un chat. Se congeló.